Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago um assunto que é mioma. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, das implicações que esse sintoma tem na vida das mulheres e também na vida das pessoas, dos maridos, companheiros que convivem com elas, trazendo aí um pouco mais de compreensão acerca disso. Aguarde a vinheta. Miomas. Esse é um sintoma que alcança muitas mulheres, geralmente na idade entre 30 e 50 anos. Então, assim, eu não vou entrar no mérito da questão orgânica, porque isso é uma questão mais médica e não é meu propósito nesse vídeo. Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso e também falar principalmente das questões emocionais que podem realmente produzir esse tipo de situação, né, de sintoma. Então, a nível de definição, são nódulos que aparecem no útero e na maioria são benignos. E tem alguns sintomas, podem ser muito volumosos, né? Podem ser nódulos menores e tem outros que vão desenvolvendo, eles vão crescendo, ficando até bem grandes. E os sintomas são descontrole menstrual, a menstruação fica geralmente muito exagerada, ou então descontrolada, né, na sua frequência. O fluxo de sangramento sempre aumenta, causando dores, e sempre o período da TPM, com todos aqueles sintomas que a gente já sabe, que geralmente são de irritabilidade, depressão, impaciência, etc., também são alterados por conta, né, desses miomas. Agora, no campo da metafísica, ou seja, o quanto que as emoções, né, sua mente, suas vivências podem influenciar no aparecimento desse mioma, é que então é alvo desse vídeo. Então, geralmente, tá, gente, eu sempre falo isso aqui porque ciências humanas não são ciências exatas. Então, eu falo aqui em termos assim, de tendências, a partir de estudos, da minha observação clínica de 35 anos, né, observando as pessoas, estudando comportamento. Então, isso aqui são coisas assim que podem encaixar perfeitamente na realidade de alguém, como pode também não encaixar da forma exata, como eu vou dizer aqui. Mas é para dar uma noção para vocês de como as coisas podem acontecer, ok? Então, dito isso, quero dizer o seguinte, que acontece em mulheres que vivem estado de ambivalência entre gestar e não gestar. Então, pode acontecer em mulheres que, por exemplo, se casam, ou então têm uma vida, né, de companheiro, etc., e ficam, será que eu vou ter um filho ou será que eu faço um curso? Será que é bom ter né, um filho agora ou será que eu espero uma independência financeira maior? Então fica naquela ambivalência. Ao mesmo tempo que elas querem, né, procriar, elas querem também outros objetivos que são diferentes e às vezes conciliar as duas coisas fica difícil. Então essa ambivalência pode gerar esse mal-estar e esse mal-estar pode ser simbolizado fisicamente através do mioma. Outra coisa, simbolicamente, o mioma ocupa o espaço de um bebê. Então, na simbologia, você não faz a gestação, né? Você não ocupa o seu útero com uma criança, né? Que seria a gestação. Mas, inconscientemente, você ocupa o seu útero com um mioma que pode crescer também. Então, simbolicamente, a gente pode entender isso como um desejo da mulher, né? No seu instinto, né, materno, vamos dizer assim, de ter uma gestação. Ou então, as mulheres que ficam, né? Eu falei, essa coisa de vai ou não vai, quer ou não quer, também é uma possibilidade. Na verdade, a nossa mente constrói nessa realidade. Então, muitas vezes, as coisas não estão conscientes, mas estão inconscientes e acontece, refletidas no nosso corpo alguma coisa que a gente nem tem uma percepção com clareza e nem sabe exatamente por que aconteceu. Né? Você só pode dizer, mas não quero ter filho, não quero ter filho, etc. Mas pode ter um desejo inconsciente, alguma coisa, né, que sem que você perceba pode estar acontecendo. Outra possibilidade são mulheres que sofreram de abuso. E aqui eu quero expandir um pouco essa questão do abuso. Quando a gente fala de abuso, normalmente fica na nossa cabeça abuso sexual. Né? Um estupro ou alguma violência, alguma coisa assim que aconteceu nesse aspecto. Mas o que eu estou dizendo aqui não só de abuso sexual propriamente dito, mas estou dizendo de outros abusos que acontecem até no nosso cotidiano, enquanto atacando, vamos dizer, entre aspas, né, o nosso feminino, o ser mulher,
e que também pode interferir nessa aparição, entre aspas, né? Esse aparecimento, então, do mioma. Então, por exemplo, são mulheres que são intimidadas ou no trabalho pelos seus chefes machistas, ou por outras pessoas, independente de ser homens, né? Ou pelos maridos, ou pelos filhos, por qualquer pessoa. Ela é intimidada, ela é desvalorizada, muitas vezes até no trânsito, né? As mulheres, porque a mulher pé em roda, a mulher dirige mal, que é uma mentira, né? Não pode generalizar. Então, outras coisas que acontecem, né? E que, por exemplo, a recriminação, né? A pessoa está sempre lidando com pessoas, diariamente está recriminando, que está olhando só para o lado negativo, está diminuindo, né? Ou desvalorizando uma qualificação. Então, essas energias, né? Esse pensamento, essa coisa que as mulheres vão introjetando e acreditando nisso que elas estão ouvindo, vai causando um mal-estar muito grande. E esse abuso, né, que estamos dizendo aqui no sentido mais amplo, pode também ser uma das causas, né, do mioma aparecer. Então, são pessoas, por exemplo, muito submissas, que não têm a coragem de falar do que pensam, ou não têm espaço para falar do que querem, ou têm complexo de inferioridade, sempre acha que pode menos, ou que não pode nada, que sempre tem que ficar aquém das suas possibilidades, autoestima muito baixa. Então, são situações em que o nosso ser feminino fica desprezado, e por ser mulher, muitas vezes, né, isso fica assim, como se fosse uma coisa menor, como se fosse rebaixada, né? Eu até costumo dizer que homem e mulher não tem melhor, não tem pior, né? Eu sempre entendo como cada um com as suas qualificações próprias, até do ser, do gênero, né? E também que tem uma relação complementar. Né? Então, não tem que ficar disputando, né? Tem que colaborar, isso na minha percepção. Né? Então, não tem que ficar disputando nada, cada um tem as suas qualificações, tem as suas dificuldades, suas fragilidades, enquanto ser humano que são, e caminham. Né? Mas tem algumas situações e algumas pessoas que pensam e agem, né, de forma diferente. E também essas situações podem causar uma tristeza profunda, e uma crença de que elas são realmente inferiores, de tanto ouvir, né, de tanto lidar com pessoas que só fazem isso, né, com frequência, elas acabam acreditando que são menos mesmo, né, e que são incapazes, que são piores, que tem que estar à disposição o tempo todo. Né? Então, uma coisa estranha. Eu estava ouvindo um vídeo, né, até para estudar um pouco esse assunto, e eu não me lembro mais, realmente eu não me lembro mais o nome do rapaz que falou isso, por isso que eu não vou fazer referência. Mas ele comenta no vídeo que ele fez que uma paciente dele, eu vou falar porque ele colocou em público também, era da roça, né, uma pessoa que vivia na roça e tinha aqueles hábitos próprios, né, da zona rural, e que era uma família assim, ela era a única filha no meio de mais 4 irmãos. Então ficava ela e a mãe, né? E depois o pai e 4 irmãos. Eles tinham um hábito muito interessante, assim, porque elas duas faziam a comida, punham na mesa, os homens da casa comiam e elas tinham que ficar na cozinha. Depois que eles terminavam a refeição, é que elas iam para a mesa comer. Então, você entende uma coisa dessa, né? E parece que ele falou isso não foi num passado muito distante, não. Parece que é uma coisa assim, meio que recente, que é o hábito da família. Então, assim, eu fiquei pensando, nossa, em pleno, né? Pensa bem, 2021 as coisas acontecendo dessa forma, né? Ou 2020, sei lá. Então, são hábitos familiares, mas se colocavam as mulheres naquele lugar. E elas aceitavam esse lugar de serviçal. Simplesmente serviçal, pôr a comida na mesa, sair, né, para depois comer. Então são coisas que vão ficando marcadas na nossa psique, nas nossas crenças pessoais, você vai se colocando naquele lugar e alguma coisa vai acontecendo no seu físico, né? Porque na medida que a nossa mente constrói a nossa realidade, o que acontece na nossa mente tem uma relação direta com o físico, como eu tenho colocado aqui, que é uma relação de interdependência. Então esses sentimentos sendo colocados com muita intensidade ao longo do tempo, dependendo também da forma como você introjeta essas falas, né? Você pode rejeitá-las e não ser vítima delas, mas você pode aceitá-las e acabar sendo vítima delas. Então tem uma série de variáveis, né, que a gente tem que levar em consideração. Eu estou falando aqui de uma maneira assim, mais generalizada, né? Mas então são situações prolongadas
né, e profundas, que tem uma repercussão muito profunda dentro do ser, né, da forma como as pessoas elaboram aquelas situações, e aí pode culminar, então, né, nessa questão aí. Agora, como resolver? Né? Tem várias formas de resolver, e uma delas, eu tenho sempre dito, né, é olhar para si mesmo. Nós não temos olhado para nós mesmos, talvez não tenhamos tido tempo ou dedicado tempo para isso. A gente olha muito para o celular, muito para a vida dos outros, para as circunstâncias, etc. Nós olhamos muito pouco para a nossa realidade, para os nossos sentimentos, para as nossas necessidades pessoais. Então, se você se encontra nessa situação, dá uma olhadinha para você mesmo, né, e perceba como que você pode resgatar a sua autoestima, aquilo que você tem realmente de bom, de valor, porque se você não se der, né, esse valor, ninguém vai também poder fazer isso no seu lugar. Então nós precisamos de gostar da gente, reconhecer fragilidades para tratar e reconhecer potencialidades para poder aumentá-las, né? Olhar para si mesma, menos para os outros, mais para você, para suas próprias necessidades, para suas próprias vontades e menos um pouco para a vontade dos outros, se é que você é uma pessoa que fica muito à disposição, né, das pessoas. E independente de gerar ou não filhos, você pode gerar, né, gestar, eu gosto muito dessa palavra, ideias, sonhos, né, possibilidades. Nós estamos sempre criando alguma coisa. Além da nossa possibilidade enquanto mulher que temos de criar filhos, gerar filhos, temos também outras possibilidades de gerar muitas outras coisas que vão também trazer alegria, trazer realização, né, e que são importantes na nossa vida enquanto mulheres que somos e também enquanto pessoas. Eu creio, né, que esse vídeo pode ser útil para você, inclusive para os homens também que convivem com as mulheres, têm uma compreensão maior sobre esse fenômeno, né, sobre essa situação, e espero então que seja útil para você. E sendo assim, se você gostou, eu quero muito que você faça a inscrição no canal, que você dê o seu like, que você compartilhe com as pessoas, acione o sininho para você poder ser notificada, faça comentários, né, sobre o vídeo, sobre sugestões, e eu vou estar aqui assim, sempre disponível para estar comunicando com você e te ajudando na medida da minha possibilidade. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.